Olá, leitores! Como estão vocês? Eu espero que estejam bem. Aqui é a Jaque e hoje eu vim falar para vocês sobre um livro que foi uma surpresa maravilhosa no início desse ano, lido no Clube Labaredas, que eu medio, então foi uma leitura ainda mais especial por ter sido feita junto com essas pessoas que eu adoro compartilhar saberes, que eu adoro compartilhar impressões, análises e críticas sobre literatura, sobre história, sobre humanidades, e que é O Som do Rugido da Onça, da Micheline Verunsky. Esse livro, ele ganhou o prêmio Jabuti de Literatura em 2022, na categoria Romance Literário. Ele também ficou em terceiro lugar no prêmio Oceanos. E é uma leitura muito interessante, porque a autora, ela começou a escrevê-lo em 2017, após uma visita a uma exposição da coleção brasiliana do Itaú, e nessa exposição ela se deparou com uma litografia denominada Miranha e Júri, e essa litografia que eu vou deixar para vocês aqui, ela representava então a imagem de duas crianças, um menino e uma menina, indígenas, né, brasileiras, crianças brasileiras indígenas do início do século XIX, ou pelo menos da primeira metade do século XIX, que foram levadas para a Europa, né? Mas em que contexto isso aconteceu? Então, esse livro, ele vai partir desse incômodo da Micheline Verunsky, que é uma escritora pernambucana, nascida em Recife, historiadora, escritora, crítica literária. Vai partir desse incômodo que ela teve, ela ficou muito, ela diz em algumas entrevistas e podcasts que ela ficou muito intrigada, se identificou muito com aquela imagem que ela viu, ela ficou muito incomodada, né, imaginando que essas crianças teriam passado e observando a expressão, principalmente da menina Miranha. E a partir disso, então, ela resolveu escrever uma história, e na primeira parte da história ela se focou muito na viagem dos naturalistas Spikes e Martius para o Brasil no início do século XIX. Esses dois cientistas, eles eram alemães e eles percorreram mais de 10 mil quilômetros pelo Brasil, fazendo levantamentos sobre a fauna e sobre a flora brasileira. Eles inclusive estabeleceram bases para o que depois seriam organizados como os biomas do Brasil. Então, eles tiveram uma importância muito grande nessa compreensão da biodiversidade brasileira. E quando esses cientistas eles retornaram para a Europa em 1820, eles levaram junto com eles vários exemplares, digamos, da fauna e da flora brasileira, e também levaram crianças indígenas. E duas dessas crianças, então, eram essas duas crianças que ela vê a litografia na exposição, eram as crianças sobreviventes da viagem, as que chegaram da Europa. Várias outras não conseguiram suportar a travessia. Então, ela parte desse incômodo com essas imagens, vai estudar um pouco dessa história, e ela diz que no começo ela estava se focando muito nos naturalistas, e ela via que não era aquela história que ela queria de fato contar, não conseguia chegar na narrativa, no narrador, ela não sabia quem que estava contando exatamente essa história, até que ela dá uma reviravolta e toma uma outra perspectiva, e ela começa então a contar a história de Inê, que é a menina Miranha, que foi levada para a Europa, e aí, enfim, acaba se tornando uma história muito interessante, partindo dessa perspectiva da indígena, né? Então aí começa uma das linhas temporais é essa, que ela conta um pouco dessa história, da história dos cientistas que percorriam o Brasil, que chegam até a região amazônica e se encontram com essas comunidades indígenas e acabam levando crianças indígenas para a Europa, e aí vai contando sobre principalmente como Inê e como essa menina indígena ela estava se sentindo, e como que a voz dela acaba sendo roubada. Então, uma das linhas temporais é essa.
Numa outra linha temporal, temos uma outra personagem chamada Josefa, que é uma mulher paraense de ascendência indígena que vive em São Paulo, que tenta reconstruir sua própria vida e esquecer um pouco das raízes nortistas dela. E essa personagem, Josefa, então, ela vai nessa exposição da coleção brasiliana do Itaú e vê as litografias denominada Miranha e Júri. E nessa personagem, Josefa, a autora diz que colocou muitos dos seus incômodos e muito do que ela sentiu quando viu aquela exposição. Então temos essa linha temporal. Junto dessas duas linhas temporais principais se sobrepõem várias outras linhas temporais. Quando as crianças indígenas estão na Alemanha, vai ter histórias sobre a Alemanha ocupada, essa região da Alemanha, né? Que não era a Alemanha unificada ainda, que só vai se dar na década de 1870. Eles estão nesse momento no Reino da Bavária, em Munique. E nesse trecho da história vão se sobrepor então vários aspectos sobre a história da Alemanha em períodos anteriores, assim como quando no Brasil vão ter vários aspectos e vários tempos da história do Brasil. Então esse livro, Som do Rugido da Onça, é uma narrativa que não se apega à linearidade, muito pelo contrário, é uma narrativa que vai sobrepor vários tempos históricos, e com uma poética e uma lírica e um tom muito especial. Vai contar então um pouco da história do Brasil do ponto de vista das pessoas que foram colonizadas, das pessoas que foram oprimidas. E aqui essa pessoa então e essa história é sobre Inê, essa menina Miranha. Então, esse livro é uma obra que parte dessa cosmologia indígena sobre a criação de mundo, sobre as conexões entre os humanos, os rios, os animais, as montanhas, os outros seres humanos. É uma obra que se apropria dessas culturas dos povos originários, um conjunto de mitologias e histórias que não fazem parte do nosso cotidiano. Ela dá voz, inclusive, para esses seres, para essas partes da natureza e do mundo em que nós vivemos. E tudo isso muitas vezes pode parecer muito transgressor, né? É uma literatura e é uma obra que se diferencia muito nesse sentido. E por isso pode ser uma leitura que apresenta também algumas dificuldades. É preciso uma certa abertura para se focar um pouco no que esse livro ele pode nos fazer sentir, né? E a partir disso tentar compreender um pouco mais sobre que história então a Micheline Verunsky, que história esse narrador, essa narradora está querendo nos contar, né? Que versão para a história do Brasil, uma versão que está longe de ser a versão da história oficial, que aspecto está querendo ressaltar da nossa história, do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro, através do Som do Rugido da Onça. É um livro que dialoga muito com os debates que temos feito sobre o Antropoceno, que é um nome que damos a esse período da história em que vivemos, a essa era, digamos, geológica, caracterizada por essa interferência muito ampla do ser humano na natureza e na maior parte do tempo no sentido de destruição do planeta e infelizmente de destruição de nós mesmos, né? Já que prevê e pressupõe essa separação do ser humano dos outros animais e da natureza ao redor. Então, essa obra vai fazer uma discussão muito interessante e dialoga com outros ensaios sobre o Antropoceno, com outras obras literárias, antropológicas, né, e científicas que refletem sobre esse período. Esse período de crise que vivemos desde 2020 e com a pandemia, mas muito antes disso, né, a crise humanitária pela qual temos passado, nos faz refletir muito sobre que tipo de mundo estamos construindo, né, para o futuro principalmente, em termos de emergência climática e da necessidade urgente de pensar em novas formas de se relacionar com a natureza e com os seres humanos e com o nosso mundo ao redor,
cada vez mais tem se destacado e cada vez mais atenção tem se dado para essas outras formas de ver o mundo, para essas outras cosmovisões, como a indígena, como a afro-brasileira, afro-americana, visões de mundo que ficaram marginalizadas durante a maior parte dos últimos séculos, pela mentalidade cartesiana e moderna e binária de mundo, e agora passam a ser percebidas como um caminho possível. O ponto de vista, então, do Som do Rugido da Onça é de Inê. A história é sobre ela, sobre essa menina que tinha uma relação muito profunda com a natureza, com uma onça, inclusive. Essa figura da onça, ela é importante também para a história. A onça é um ser muito popular. A onça é um símbolo, né, muito presente na nossa cultura brasileira. Então, esse ser foi muito bem escolhido pela autora e está representado na obra, inclusive nessa capa, né, uma onça com várias pelagens, que é uma capa muito especial. Os dois cientistas naturalistas alemães, Spix e Martius, eles estiveram então no Brasil entre 1817 e 1820 e percorreram muitos quilômetros fazendo levantamentos sobre a fauna e a flora, retornaram para a Europa e continuaram o seu trabalho de tentar publicar essas obras e todo esse levantamento científico que eles haviam feito. E, bom, depois que o Brasil se torna independente de Portugal em 1822 e se começa a projetar que tipo de nação seria construída, né? O Brasil se torna um império sob o comando de Dom Pedro I, então era algo muito diferente na América do Sul, numa América em que as outras regiões, principalmente os vizinhos, né, de colonização espanhola, haviam se transformado em várias repúblicas, e na antiga América portuguesa se pretendia construir então um país independente e unificado, sob o comando de um rei que descendia das maiores casas da Europa, dos Habsburgo, dos Bourbon, dos Bragança. Então havia necessidade, e era uma estratégia, né, de se construir uma história que fosse comum para esse povo brasileiro. Tanto que em 1838 se criou o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e a partir disso se fez um concurso pensando que como deveria ser escrita a história do Brasil. E o ganhador não foi nada mais, nada menos que o von Martius. Ele acabou vencendo esse concurso. Carl von Martius vence o concurso em 1844 e a tese dele era que o Brasil se definia pela sua mistura de gentes e povos. E ele vai usar uma metáfora que ficou muito conhecida e que se fixou no imaginário nacional e no senso comum, que é a metáfora do rio. Ele dizia que o Brasil era formado por um rio muito caudaloso e grande, que era a herança portuguesa. Havia os afluentes, que eram as heranças africanas e indígenas, mas que esse rio caudaloso ia limpando esses afluentes. Então, ele ressalta a harmonia numa sociedade que era baseada na escravidão e na submissão, né, de raças, numa hierarquia racial e racista, e que não sem resistência, né, da parte dos negros e dos indígenas, mas que pressupunha a dominação dos brancos sobre os demais. E essa explicação que ele deu, ela vai ter ressonância em estudos posteriores, inclusive na ideia de democracia racial que foi disseminada, digamos, pelo trabalho do Gilberto Freire em Casagrande Senzala, e que começou a fazer parte do senso comum do Brasil, né? De que não existe racismo, de que todas as raças elas convivem em paz, né? E quando você não traz o assunto à tona, você evita de debater, você evita de resolver os problemas sociais que vêm do racismo e dessa construção extremamente violenta que foi a história brasileira. É claro, o Império, na época, adotou essa tese, tentando engrandecer esse passado, tentando passar pano para toda a violência que fazia parte do passado e da realidade da época. Então, esse estudo não inseriu dados que demonstrassem a crueldade que o Brasil vivia na época.
Tudo isso só começou a ser questionado na década de 40, no final da década de 1940, depois da Segunda Guerra Mundial, quando a Unesco se voltou para o Brasil para entender então se de fato não havia racismo aqui, se de fato havia democracia racial. E os estudos eles vão acabar comprovando o contrário. Então, com a Unesco se voltando para o Brasil, vão começar a fazer estudos e esses estudos eles vão comprovar o contrário. Eles vão acabar verificando a existência do racismo no Brasil, a existência da discriminação étnica e racial e vão acabar comprovando tudo o que sabemos, né, hoje. E que a democracia racial, ela era um mito. Tudo isso vai acabar ganhando muita força com o ativismo negro nos anos 1970 e essa é uma discussão muito interessante que eu recomendo para vocês. Ela faz parte, inclusive, do livro da Lilia Schwartz sobre o autoritarismo no Brasil e ela está muito conectada, então, de certa maneira, para mim, pelo menos, com o Som do Rugido da Onça. Porque um dos personagens do Som do Rugido da Onça, que é o Karl von Martius, ele fixou esse mito de que não havia racismo no Brasil. O Karl von Martius, ele teve esse papel importante fixando a ideia de que as raças no Brasil conviviam de forma harmoniosa. Ele tentou naturalizar as estruturas de violência, de mando, de exploração que faziam parte do Brasil no século XIX e que foram sendo reproduzidas nos séculos seguintes, chegando aos nossos dias. E isso também deu força para vários mitos que envolvem o Brasil e a nossa história. No fundo, o nosso senso comum está permeado por essas ideias, que consiste basicamente em ignorar as responsabilidades do Estado brasileiro e da sociedade brasileira com populações historicamente oprimidas, historicamente exploradas, violentadas. E se a gente pensa que isso é coisa lá do século XIX ou do século XX, a gente pode pensar no genocídio dos povos Yanomamis agora, trazido à tona no início de 2023. Então é muito atual. E o Som do Rugido da Onça, de certa maneira, nos traz essa outra versão, né? De uma forma literária, nos traz uma outra versão para a história do Brasil, do ponto de vista dessas pessoas que não tiveram voz, do ponto de vista dos povos indígenas, do ponto de vista de Inê, uma menina indígena. A autora diz que ela se inspirou em conversas com outros indígenas, ela ficou muito focada em se abrir para essas novas possibilidades, para esses novos mundos e para essas novas ideias, né? Precisa ter abertura para escrever um livro como esse, assim como precisa ter uma certa abertura para ler um livro como esse. É um livro que cita trechos de viajantes que passaram pelo Brasil nos primeiros séculos depois da chegada dos europeus. Ele cita Chico Mendes, Dorothy Stein, crimes cometidos contra os povos indígenas durante a ditadura e depois e ao longo do tempo, manchetes de jornais. Então é um livro que vai entrepondo e conformando muitas temporalidades. Fala inclusive sobre o papel do cacique Raoni, fala sobre a construção da usina de Belo Monte. É um livro que tem uma conotação política muito forte e, ao mesmo tempo, tem um senso estético, literário e histórico sem igual. Uma obra, assim, que precisa ser lida e precisa ser comentada. Ela já nos transforma, né? Passar por esse livro, fazer essa leitura, vai trazer incômodos, vai trazer questionamentos e vai trazer essa transformação que é tão importante. De certa maneira, a Micheline Viverunsky aqui, ela subverteu a noção de pesquisa histórica. Isso é muito interessante. Eu espero que eu tenha convencido vocês a lerem O Som do Rugido da Onça. Essa obra foi premiada e com certeza é um livro que merece ser lido ainda mais no contexto atual em que vivemos. E se vocês gostaram das minhas falas sobre essa obra, deixem aqui nos comentários um pouco das impressões de vocês, dos questionamentos que surgiram por aí. Não esqueçam de dar um like e de encaminhar esse vídeo para outras pessoas para que o canal continue crescendo. Um abração e até o próximo.